Olá, boa tarde. Parece-me que esta é a nova coreografia que agora vamos fazer sempre antes de anunciar filmes, tirar a máscara e encontrar um lugar para ela. Eu agora vou dizer muito bem-vindos a este filme, mas na verdade queria, antes de mais, agradecer ao Vítor pelo convite. É a primeira vez que estou cá em Famalicão e no Close-Up. O meu nome é Corinna Lawrence e o contexto de onde veio talvez este convite foi que eu programei durante 5 anos a Mostra de Cinema da Expressão Alemã em Lisboa. E não sei se tu também queres dizer umas só palavras. Dizer, agradecer a presença, agradecer o convite ao Vítor. Mais uma presença no Close-Up, de ano para ano, um evento cada vez com mais nomes, com mais convidados, cada vez mais conhecido no panorama nacional. É assim que acho eu que se constroem os eventos com qualidade de programação. Este é um exemplo claro. E é isso. Pronto, o meu nome é Carlos Natálio, eu tenho vindo a colaborar com o Vítor desde o início, ligado ao site À Pala de Bolos. E aqui o que eu acho que nós vamos fazer agora é conversar durante uns breves minutos sobre o filme que vocês podem ver, a primeira sessão do Close-Up. E pronto, sem tentar revelar propriamente coisas que depois vos tirem o prazer de ver o filme, mas a ideia é um pouco contextualizar um bocadinho e falar um pouco sobre o que é importante neste filme. Queres? Sim, eu queria começar por dar um pouco o contexto a esse filme, que eu acho particularmente importante neste filme, porque o próprio Wenders dizia que, de facto, ou seja, o olhar dele para os lugares era muito marcado pela convicção que os lugares levavam sempre as histórias e aquilo que acontecia nesses lugares antes. Portanto, esse olhar poético para os lugares, para a cidade e para o campo neste filme e para também as margens da cidade, vinha um pouco dessa convicção. Portanto, este é um filme que o Wim Wenders considera a sua primeira longa-metragem, apesar de já ter feito um filme anterior, também uma longa-metragem, mas muito mais improvisada e com muito menos meios do que este. E é um filme baseado num conto do autor Peter Handke, que ele escreveu no final dos anos 60 e o filme também foi rodado em 71, portanto é uma fase ainda muito marcada pelo pós-guerra. E o filme é rodeado de facto em 2 lugares, em Viena, numa cidade que também foi destruída por um lado pela guerra, portanto mais ou menos 20% do edificado da cidade tinha sido destruído, e que também se tornou uma cidade dividida depois da guerra. Portanto, tal como Berlim, foi uma cidade dividida em 4 zonas de ocupação, até meados dos anos 50, portanto isto também era algo que muito recentemente tinha marcado a cidade. E depois o filme leva-nos a um outro lugar, que é uma zona fronteiriça da Áustria, muito mais marcada pela ruralidade e uma zona muito mais pobre e também muito marcada por essa proximidade da fronteira. Essa zona chama-se Burgenland, portanto é uma zona com muitos castelos e é mesmo uma linha estreita, marcada sempre pela proximidade com a fronteira. E eu acho que isto é algo que é bastante importante também no próprio filme e na maneira como as personagens lidam com esses espaços. Eu posso acrescentar em relação a essa ideia que uma das coisas interessantes que vocês vão perceber através desta personagem, deste guarda-redes angustiado que de repente é expulso de um jogo de futebol e que começa a deambular pela cidade e depois pelo campo na segunda metade do filme, é esta ideia de errância, mas ao mesmo tempo algo que caracteriza um pouco alguns dos filmes do novo cinema alemão, que é esta espécie de limbo intelectual, muitas vezes, neste caso, expressa através desta ideia de errância, através do espaço,
limbo intelectual no sentido em que muitos destes cineastas começaram a fazer o Wim Wenders, mas não só, vários outros cineastas do novo cinema alemão, que começaram a fazer filmes não imediatamente a seguir ao pós-guerra, mas a partir dos anos, final dos anos 60, durante os anos 60, mas sobretudo a partir dos anos 70 e nos anos subsequentes, foram, por um lado, o que constituía esta ideia de limbo era a ideia de que, por um lado, eles tinham um passado que muitas vezes não, era tratado com pinças, chamemos-lhe assim, na sua formação, na sua educação, que tinha a ver, obviamente, com as cicatrizes da guerra, e eram gerações que não tinham, muitas vezes, que não tinham já vivido diretamente a experiência da guerra, e ao mesmo tempo tinham, quando falo, o outro lado do limbo era esta influência, no caso da Alemanha Ocidental, a ocupação americana, e vocês vão ver a importância da presença dos Estados Unidos neste filme, que nem por um momento vai para os Estados Unidos, mas o cinema, a América está sempre presente neste imaginário. Sim, eu acho que de facto essa presença da América, que no fundo não é só a presença da América, é uma presença de um outro lugar que não é este, onde as personagens estão naquele momento. Não é também propriamente um desejo por um lugar que é distante, mas é uma presença constante nas imagens do filme. No fundo, são imagens que também estão repletas de imagens de outros sítios. Mas essas imagens não são propriamente realidades distantes às quais as personagens desejam chegar, mas é simplesmente a existência desse outro mundo lá fora. Porque esse mundo em que eles estão é, de facto, um mundo muito, muito fechado em si. E depois eu acho que essa questão da geração do pós-guerra que já não viveu a guerra também é interessante, porque no fundo há nessa geração, no final dos anos 60 também, a consciência de que a geração anterior, os pais, que havia lá uma lacuna naquilo que se falava, ou seja, não se falava muito da guerra e precisamente no filme também isto não é um tema de todo, mas nota-se sempre essa impossibilidade da fala. A linguagem é sempre muito desconexa e muito... como é que vou dizer isto? Pronto, não há uma ligação direta e é sempre muito difícil falar. E isto é tematizado várias vezes no filme, essa impossibilidade da fala. Sim, sim. Isso uma das coisas interessantes sobre a ideia da incomunicabilidade, onde parece que cada um vive no seu mundo e não deseja necessariamente ser ouvido ou compreendido pelo outro. E, portanto, isso fez-me lembrar, há pouco tempo, numa entrevista com um realizador português, Basílio da Cunha, ele falava de uma influência do seu último filme, que estreou há cerca de 2 semanas, que se chama O Fim do Mundo, e ele falava que uma das coisas que tinha sido para ele uma inspiração tinha sido uma peça do Beckett chamada Enfant de Partie, onde as personagens, durante o tempo da peça, estavam em diálogo, mas o diálogo não existia. Ou seja, uma falava de uma coisa, a outra falava de outra. O outro voltava a replicar, mas a réplica não tinha a ver com aquilo que a outra pessoa tinha dito. E ele dizia, eu ouço muito isto no meu bairro, na Reboleira, e tentei replicar isto nos diálogos de improvisação nesse filme. Essa referência que ele fez-me lembrar este filme, esta espécie da ideia da incomunicabilidade, a ideia de que os diálogos, e isso tem a ver com a própria ideia do novo cinema, também da nova vaga, genericamente considerada, a ideia de que a comunicação não serve só a uma lógica causal, neste caso não serve necessariamente para fazer avançar a narrativa, e portanto há aqui este lado como se de repente a única coisa que a incomunicabilidade pudesse espelhar é esta espécie de absurdo do mundo moderno. E nós estamos, cada um nas suas vidinhas, fechados nesta espécie de mundo absurdo, e essa incomunicabilidade trabalha em meu entender, trabalha muito essa ideia. Essa é uma das coisas muito presentes no filme.
acho que ainda não falámos de uma coisa óbvia, que não creio que não estragará o filme, mas que é uma leitura que é que o próprio Peter Handke trabalhou no conto, não é? E que é esta ideia da angústia do guarda-redes como uma metáfora da vida, não é? E isto depois, obviamente que este é um filme muito pouco dado a metáforas, vocês vão perceber isso, que todas as interpretações vão falhar o alvo, porque é um filme à prova de simbolismos, chamemos-lhe assim, mas há esta ideia muito interessante que é, a certa altura diz, quando nós estamos a ver um jogo de futebol, é muito difícil o espectador olhar para um sítio que não seja onde está a bola. E às vezes o guarda-redes tem que, obviamente segue, vai seguindo a bola, mas nós não olhamos para o espectador quando a bola não está lá. O espectador do jogo não olha para o guarda-redes quando a bola não está ali naquela zona. Pronto. E é uma espécie de... Este olhar contra a natura, que é olhar para onde não está a bola durante um jogo de futebol, é um bocadinho isto que eu acho que propõem estes dois realizadores, que é olhar sempre para onde o espectador não está à espera, ou ter sempre presente aquilo que o espectador não está à espera de receber. E este filme joga muito com essa ideia, não é? Não sei se queres dizer alguma coisa sobre isto. Sim, eu acho que deixa muitas pistas que, no fundo, há sempre essa metáfora do beco sem saída, que é simbólico, mas também literalmente muito presente. Claro. E há uma das influências que o Wenders assumiu para este filme e que vê-se no filme, interessante, que é a influência do Hitchcock. E pelo menos em dois pontos particulares é muito evidente. Na segunda metade, na presença das planícies, faz um pouco lembrar filmes como o North by Northwest, ou, obviamente, toda a simbologia, os vários filmes, sobretudo o Psycho ou mais tarde o Frenzy, filmes que assentam muito na ideia do motel fechado, do motel onde há um crime, etc, etc. Mas, havendo esta influência hitchcockiana, o que é curioso é precisamente esta espécie de, e prolongando um bocadinho esta ideia que eu estava a dizer, que é como se de repente o enredo daquilo que seria um filme hitchcockiano fosse esvaziado e tudo aquilo que pertence à expectativa do espectador, que era o que simbolizaria o tal onde está a bola, não é? Não é isso que vai acontecer no filme. Ele vai sempre filmar aquilo que nós não estamos à espera de encontrar, nomeadamente essa espécie de narrativa esvaziada. A narrativa não tem muito... Eu dizia ontem ao telefone, estávamos a conversar sobre isso, eu dizia, é quase um paradoxo, podemos dizer, eu adoro este filme, porque este filme é feito para contrariar os mecanismos que narrativamente nós muitas vezes usamos para gostarmos de um filme. Pronto. É um bocado essa a ideia. Sim, e há até muitos dos mecanismos que o próprio Wenders depois também utiliza em filmes posteriores. Mas eu acho que isso é uma questão que, dado o tema deste ano, também é interessante abordarmos, que é a questão do cinema e da presença do próprio cinema enquanto espaço no filme. Que eu acho que o Vitor e eu falámos no telefone um bocadinho sobre isso e sobre a questão da personagem se refugiar no cinema, mas se calhar também não é só isso. Lá está mais uma vez a questão de encontrar meios para se relacionar com o mundo lá fora. Isso está presente não só no cinema, mas também na forma como ele toca em objetos, como ele utiliza as jukeboxes, não sei se é uma tradução para o português para essa palavra, e vários outros objetos que são precisamente a ligação dele para o mundo. E eu acho que o cinema é um pouco isso, é essa possibilidade de existir um mundo lá fora. Ou uma outra realidade. E depois, por outro lado, também, eu acho que, curiosamente, isto é mais presente nos espaços, nos cinemas no campo, do que nos cinemas na cidade, é que esses espaços também são espaços sociais, onde as pessoas se cruzam e se encontram. Isso era muito típico para a Áustria nos anos 50 e 60. Há um texto
do próprio Peter Handke sobre isso, sobre os cinemas de campo, que eram esses espaços de recepção de cinema muito diferentes do que nos centros urbanos. E no fundo também eram isso, eram espaços sociais onde as pessoas se encontravam, e é algo que é típico daquela altura e que se perdeu ao longo dos anos e que já não existe lá da forma que existia naquela altura. Sim, em relação a uma coisa que eu achei curioso na forma como o cinema, obviamente o cinema está presente através desta ideia da influência que eu falei, mas está presente narrativamente através, vocês vão perceber que ao longo do filme o personagem principal vai constantemente ou vai ao cinema ou vai perguntar onde é que é o cinema, e portanto o cinema está presente quer no seu imaginário, quer na sua atividade cotidiana, mas curiosamente nós até vemos, há uma referência, por exemplo, a um póster do filme do Ox. Portanto, há referências concretas e, inclusive, creio que há uma ou duas cenas onde nós vemos o ecrã, mas isso não é o fundamental. Ou seja, muitas vezes acontecem coisas paradoxais que são... O personagem chega, pergunta qual é o filme, ou paga o bilhete, e a seguir, a cena seguinte é ele a sair do cinema. E, portanto, há uma espécie de um salto. E essa presença do cinema é muito interessante, porque a certa altura dá a sensação que o cinema, sendo este imaginário, sendo um dos espaços fechados e de clausura deste filme, porque o filme alterna muito entre os espaços abertos e a relação, a mitificação da evasão. Há imensas referências a transportes, a cenas em transportes, o avião, a referência à ida à excursão na South America, ou seja, há esse espaço de evasão, mas depois há esses espaços de clausura. Sobretudo na primeira metade há imensos espaços, é um filme, mas também na segunda metade, é um filme muito que faz esta tensão entre os espaços de clausura e os espaços de evasão. E o cinema está nessa fronteira, ou seja, ele é um espaço de clausura, porque é a sala de cinema, e nós vemos por vezes na sala de cinema, mas é também esse espaço de evasão. Mas o mais interessante, do meu ponto de vista, é que a certa altura nós ficamos com a sensação de que o verdadeiro cinema acontece logo que ele sai da sala. Ou seja, porque é quando ele sai da sala, ou que lhe acontece, ou acontecem os crimes, ou acontecem ele a levar umas cacetadas. Ou seja, há elementos que depois vão ficar por responder, porque é a tal história de frustrar as expectativas, não sei o quê, mas o cinema como se fosse o cinema da rua, o cinema do cotidiano. E eu acho essa contraposição muito, muito interessante. Até porque eu acho que também a própria experiência dele dentro do espaço do cinema é frequentemente interrompida por alguma coisa. Eu acho que seria um pouco demais falar ali nos detalhes, mas também não é aquele espaço em que ele entra numa clausura total. Portanto, claro. Sim. Sempre ali uma interrupção qualquer. Não sei se é sempre, mas... Claro. Sim, fez-me lembrar, não sei se... que é esta relação do cinema, e eu acho que posso revelar isso. As primeiras conversas que eu tive este ano com o Vítor era no sentido de pensar pensar um bocadinho o que é que a pandemia ou esta ideia do vírus poderia ter feito a um processo em curso que tinha a ver com a espécie de privatização, ou da lógica mais privatizada do cinema. E obviamente depois estamos aqui numa circunstância absolutamente excepcional, e obviamente que a ideia era fazer uma mesa redonda, mas isso implicaria que as pessoas pudessem estar presentes, implicaria um conjunto de coisas que não se veio a poder concretizar este ano. Contudo, este filme teve, pelo menos na minha cabeça, teve esse gancho, não é? Que é esta ideia de como pensar que um evento como o Close-Up ou os festivais que agora assumem, apesar de tudo, o risco de ter a sua versão física, fazem parte de um estatuto do cinema onde a sala de cinema é um prototipo, mais do que prototipo de uma forma de filmes, de uma experiência, não é? Se repararem, vocês vão ver a certa altura, ele pergunta, o herói vai dizer, o herói desta história vai perguntar, quer um bilhete, mas quer com espaço para as pernas, não é? Quer um lugar com espaço para as pernas. E esta espécie de tentar conquistar um lugar, que seja um lugar
confortável, mas ao mesmo tempo que dá luta, ou seja, não é necessário, não é um dado adquirido que nós entremos numa sala de cinema e que as coisas estejam exatamente como nós queremos que elas estivessem no mundo ideal. Isso faz parte da tal experiência arquetípica do visionamento do cinema, pelo menos conforme nós a conhecemos. E é interessante pensar como a virtualização de eventos, festivais, etc., acabam por apagar essa espécie de dificuldade natural do espectador. Não é? Pronto, é obviamente que aqui não há lugar para discutir isso a fundo, mas é também, acho que é uma coisa que nós que estamos aqui presentes e que acreditamos na experiência da sala de cinema, percebemos que esta é uma experiência que está em perfeita mutação e que a pandemia veio alterar profundamente. Yeah. Não sei se terminamos. Terminamos. Sim. Obrigado, bom filme. Bom filme, obrigada.